Olá, eu sou Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de adultos, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Esta é a lição número 3, as abominações do templo. E você tem provocado ciúmes em Deus? E isso será bom ou é ruim? Texto áudio. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Ezequiel capítulo 8, versículo 6. Verdade prática. O lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Temos visto no nosso meio muitas situações pertinentes a estas questões das abominações do templo. Muitas pessoas, líderes, pastores, têm feito coisas abomináveis aos olhos do Senhor dentro da casa do Senhor. Então vemos que é um tema muito atual que vamos ter que mais uma vez observar qual o estilo de culto que eu estou prestando a Deus. Eu estou prestando um culto a Deus ou eu estou profanando o seu templo? Nós precisamos nos colocar numa posição de reconhecer, autoconhecer o que estamos fazendo. Porque quando nós falamos de abominações do templo, mas falamos somente dos outros, podemos também estar enquadrados e não percebemos ainda. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer uma autoavaliação daquele culto que eu estou prestando ao Senhor. Será que eu estou realmente cultuando ao Senhor no templo do Senhor? Ou será que eu estou criando e fazendo abominações ao Senhor? Nós precisamos ser francos, sinceros e saber e reconhecer se porventura estamos fazendo algo que não é do agrado do Senhor. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas abominações e voltar o nosso coração para o Senhor. Introdução. A literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel ele tem uma pegada muito interessante na questão literária, que ele também vai falar sobre a questão de símbolos, sonhos, visões, principalmente a questão das visões, né? E nós devemos, assim, algumas pessoas dizem que Ezequiel é Apocalipse do Antigo Testamento, mas de forma geral é um clássico modelo literário que nós devemos observar o livro de Ezequiel, tanto da sua forma literal, simbólica, e também sobre a questão de sonhos e visões. Nós precisamos compreender que aquilo que o Senhor nos mostra em visões ou sonhos, né, ou até mesmo em questões de símbolos, em alguns casos, é algo que o Senhor também pode requerer de uma forma literal. Então nós precisamos colocar quando alguém sonha com alguém, né, ou coisas do gênero, do tipo, né, ou um sonho com a igreja, por exemplo. Me lembro que certa feita eu tive um sonho com a minha congregação, passei ao meu dirigente, e meu dirigente, muito sabiamente, ele fez o que tinha que fazer, ou seja, o Senhor nos avisou através de sonho. E isso também é nos dias atuais, né? Nós vemos que, em alguns casos, né, o Senhor nos fala conosco através da sua palavra, da profecia, também em sonhos e em visões. Então, nós precisamos compreender, e essa questão de símbolos também, a ideia de símbolos, trazendo para o dia de hoje, vemos que muitas pessoas, né, para querer mostrar que é uma pessoa santa, é um pastor muito consagrado, o que ele faz? Ele traz símbolos, principalmente símbolos de Israel. Não é que ele vai a Israel buscar esses símbolos, mas ele, por exemplo, ele coloca uma bandeira de Israel dentro da igreja. Não estou dizendo aqui que isso é errado, mas aqui é o ponto. E começa a fazer coisas simbólicas com aquela bandeira de Israel, como se Deus estivesse presente no culto só porque a bandeira de Israel está ali. Esse tipo de situações que nós devemos evitar, né? Trazer símbolos, principalmente símbolos de Israel, para querer colocar dentro da igreja para dizer que Deus está ali porque aquele símbolo está ali.
Bom, o Senhor, ele não habita em templos feitos por mãos. Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, imagine porventura se Deus vai habitar em símbolos. Então nós precisamos também ter muito cuidado com esse negócio e louvar o Senhor como a Bíblia diz, em espírito e em verdade, independente do lugar que nós estejamos. Sobre a visão, a segunda visão. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Olha que questão importante para nós. Veja, por exemplo, que o que Ezequiel viu não foi a visão da glória de Deus. O que ele viu foi as abominações praticadas no templo. Será que não é hoje o que estamos vendo nos nossos templos, né, no templo do Senhor? Será que nós não estamos aqui fazendo abominações dentro do templo? Será que nós não estamos nos desviando do foco da palavra, do foco do louvor a Deus, do culto ao Senhor? E olha que o templo e a cidade ainda não haviam sido destruídos. O que isso quer dizer para nós também? Quando uma igreja está fazendo abominações ao Senhor dentro da casa do Senhor, o que acontecerá? Certamente será destruída pelo próprio Deus. Por quê? Porque o Senhor, ele não está nessas abominações. O Senhor não está nesse negócio. E eu não sei por qual razão alguns líderes, pastores, se deixam levar por essas situações e profanam o nome do Senhor na casa de Deus. Isto é algo execrável, não deve estar no nosso meio. Isso não é para nós. Nós precisamos estar na casa do Senhor, louvando e adorando na beleza da sua santidade. As visões das abominações do templo. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo, e até mesmo no contexto escatológico. Veja que o Senhor, o que mostrou a Ezequiel, foram situações que estavam acontecendo em médio, longo e até em questões escatológicas, ou seja, no final dos tempos. O Senhor muitas das vezes tem nos alertado acerca de muitas coisas e muitas das vezes nós não estamos dando ouvidos ao Senhor. Me recordo, há muitos anos, aconteceu algo muito intrigante na cidade onde eu moro, que pessoas estavam morrendo e ninguém sabia o porquê. Entretanto, na minha igreja foi revelado, antes disso acontecer, que muitas pessoas morreriam dali a alguns dias e ninguém saberia a razão do porquê daquilo. E não deu outra. O que aconteceu? Dias depois, assim como o Senhor falou na minha congregação, assim foi feito. Muitas pessoas morreram, ninguém sabia o porquê, a razão. Foram a médico, fizeram muitos tratamentos e ninguém conseguia descobrir o que era. Chegou ao ponto de até análises ir para os Estados Unidos para poder ter uma avaliação melhor e ainda assim não foi descoberto até hoje. Ninguém sabe o que houve, que algumas pessoas morreram e ninguém sabe por quê. O que é isso? O Senhor avisando antes de acontecer. Porque quando acontece algo e alguém fala, então tá, como diz o outro, né, tá chovendo no molhado. Mas quando o Senhor avisa de antemão, e o Senhor sempre vai avisar de antemão, antes de tudo acontecer, nós precisamos pelo menos, no mínimo, ter temor, no mínimo. E é muito interessante que quando foi falado dessa situação, falava que na revelação que muitos desses iriam partir para a eternidade e eram pessoas desviadas da casa do Senhor. Estavam andando de uma forma que o Senhor não estava se agradando e não deu outra. A maioria, boa parte das pessoas que partiram para a eternidade, ninguém sabe o porquê, foi realmente pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor, que estavam fazendo coisas horrendas diante de Deus. Então nós devemos ter muito cuidado. Veja, por exemplo, o caso da igreja de Coríntios, uma igreja de Deus que estavam profanando o nome do Senhor, até mesmo lá na ceia do Senhor, que cada um participava da sua ceia. Havia até quem tivesse relações íntimas com a mulher do seu padrasto, só para você ter uma ideia da dinâmica da igreja de Coríntios. Era uma igreja que tinha os dons espirituais, mas não tinha o fruto do Espírito, não tinha amor pelo próximo. Então veja que grandes abominações aconteciam mesmo na igreja de Coríntios. Então nós precisamos ter muito cuidado para que isso não venha acontecer nos nossos dias e pior conosco. Como entender as visões de Deus?
Deus introduz o profeta no interior do templo. Ele mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. A idolatria é algo que aborrece a Deus de uma forma extraordinária. Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 2, vai nos dizer: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha o que diz o versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então veja que o Senhor aqui já dá uma exortação: não terás outros deuses diante de mim, eu sou o único Deus, o Deus zeloso. Então muitas das vezes as igrejas têm colocado situações, até mesmo a questão humana, né? Muitas músicas atualmente, né? Músicas que eu digo louvores, né? Muitas músicas hoje que se dizem ser evangélicas, na verdade, coloca o homem no centro da canção, exalta o homem, o que é algo profundamente abominável de cantarmos nas igrejas, e o que mais vemos são esse tipo de coisa, esses tipos de louvores cantados na igreja, porque estão idolatrando o homem. Então nós precisamos compreender que, uma vez que nós estamos na igreja e fazemos tais coisas, não demora e isso será o fim. Por que será o fim? Porque Deus não poupará ninguém. O Senhor é um Deus zeloso, mas é um Deus de justiça, é um Deus de amor, mas é um Deus de juízo. E o Senhor não deixará isso impune, essas coisas impunes. O Senhor vai requerer. E uma outra questão que nós devemos levantar é: ainda que o Senhor não requeira aqui na terra, Ele vai requerer naquele grande dia. E naquele grande dia será tarde demais, não haverá mais como se consertar, e certamente padecerá na eternidade sem Jesus. Então nós devemos ter isso e parar com esse tipo de idolatria na casa do Senhor. Veja que muitas das vezes, até nos dias atuais, pessoas que idolatram até a figura do pastor, por exemplo. Se o pastor disse A, então é A, ainda que a Bíblia diga B, mas importante é o que o pastor falou. O pastor disse A, então é A. E quantas das vezes não temos visto isso no nosso meio? As pessoas dão mais valor à palavra do pastor do que à palavra do Senhor. Então nós devemos parar com esse tipo de idolatria e voltar o nosso coração para a palavra, porque basta a palavra, nos basta somente pregar a palavra e viver a palavra. Ainda que tenhamos estima pelo nosso pastor, nós devemos, quando ele falar algo errado dentro da palavra, nós devemos corrigi-lo com amor dentro da palavra do Senhor. Por quê? Porque nós sabemos, reconhecemos que o pastor é uma figura importante, é um presente que Deus deu à igreja, como eu aprendi com o meu saudoso pastor. O pastor é um presente de Deus à igreja. Entretanto, nós não devemos ver com esse... Pode ser um presente de grego também, né? Dependendo da situação do pastor, o pastor pode virar um presente de grego e ensinar errado. Então, se porventura o seu pastor diz A e a Bíblia diz B, vai no B, porque é o que a Bíblia diz. É importante, é o que a Bíblia diz e não o que o pastor diz. Sinopse: a visão das abominações do templo destoa das demais visões do profeta Ezequiel e de outros profetas do Antigo Testamento. Sobre as abominações, a imagem de ciúmes. O uso da expressão imagem de ciúmes se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. O ciúme é algo, nesse ponto, que aborrece ao Senhor. Por quê? Porque as pessoas estão colocando ídolos na frente do Senhor. E ídolos aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser filhos, inclusive. Muitas pessoas deixam de cultuar o Senhor, de exaltar o nome do Senhor por causa do meu filho, por causa da minha filha. É que minha filha fez isso, minha filha fez, meu filho vai fazer aquilo, então eu vou fazer isso aqui, eu concordo com o que meu filho está fazendo, porque é o meu filho. Então esse filho está cometendo um pecado diante do Senhor, e muitas das vezes até filhos de pastores, né? E o que o pastor faz, né? O que esse pai faz? Nada, ele não toma uma atitude com seu filho e deixa o seu filho viver uma vida de pecado, provocando assim a ira do Senhor, né? Por quê? Porque este menino, essa menina está fazendo algo que é uma idolatria, né? É um pecado. Nós sabemos que o homem ele é livre para fazer o que ele quiser, entretanto ele precisa ser instruído, principalmente os irmãos da fé, né? Nossos amados e queridos irmãos, né? Irmãos e irmãs, quando fazem algo
Me lembro de que uma certa ocasião eu estava conversando com uma irmã do círculo de oração e ela era à frente de oração e ela achava a coisa mais bonita do mundo, a filha dela ir para a casa do noivo e dormir juntamente com o noivo sem serem casados. E eu não tive outra atitude senão corrigir aquela irmã e repreender a atitude dela para com a filha. Por quê? Porque é algo errado, é algo que ela, como uma irmã do círculo de oração, na frente de oração, ela precisa dar exemplo, ela precisa corrigir a filha, uma vez que eles não são casados, então de maneira nenhuma ela não deve ir para a casa do noivo, e principalmente dormir com o noivo. Então veja que isso, muitas das vezes o mundo diz, não, mas já são noivos, não tem nada a ver, tem a ver sim, nós não devemos estar compactuando com esse tipo de pecado e nem com outros pecados. Então, se porventura um filho ou uma filha de um pastor, seja de quem for, da irmã do círculo de oração, estiver cometendo um tipo de pecado, ela precisa ser corrigida, não pode passar a mão na cabeça, né? De maneira nenhuma. O culto aos animais e aos répteis. Até que ponto nós chegamos, hein? A zoolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Em outras palavras, eles viam os animais como seres que estavam recebendo algo de Deus. Olha que situação, até que ponto nós chegamos. E não é muito diferente hoje. Há alguns lugares, algumas igrejas que existe, é estranho isso, o dia do culto, né? o animal, né? Principalmente o cachorro, né? O cão, é coisa do cão mesmo, né? E vão fazer o quê? Vão fazer um culto ao Senhor, como eles dizem, né? Mas através dos animais, porque até os animais vão cultuar o Senhor. Nós sabemos que a Bíblia diz que de uma forma direta, até os animais louvam ao Senhor. Entretanto, eles não são como nós, racionais. Eles até sabem, eles até dão um culto ao Senhor, mas eles não sabem por que estão fazendo. Mas não é por isso, não é porque eles cultuam ao Senhor, como a Bíblia diz, que nós vamos trazer os nossos animais de estimação, por exemplo, para dentro do templo para cultuar o Senhor. Deus não está nesse negócio. Esse negócio é uma abominação. Por quê? Porque assim nós estamos colocando os animais no mesmo nível que o homem, o que não é verdade. O homem está muito acima de qualquer tipo de animal. Eu sei que muitas das vezes os protetores de animais podem falar A e podem falar B, mas verdade é que é o homem quem é a imagem de Deus e não os animais. Então veja que nós não devemos maltratar os animais, é verdade, mas nós também não devemos fazer dessa questão da zoolatria um tipo de culto atual para o Senhor. Nós prestamos um culto e o nosso culto precisa ser um culto racional. Os 70 anciãos. Alguns estudiosos não veem motivos suficientes para distinguir esse safando escrivão. Se isso puder ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias de igreja, de um filho ou filha que se apostou da fé. A nossa caminhada é uma caminhada com altos e baixos. É verdade. Veja alguns exemplos bíblicos. Pessoas que hoje estavam com um nível, vamos dizer, espiritual elevado e amanhã estava se escondendo na caverna. Entretanto, vemos pessoas que outrora cantavam na igreja, louvavam o Senhor de todo o seu coração e anda desviado, desgarrado hoje. Por quê? Porque apostou da fé, parou de crer. E por que parou de crer? Por uma infinidade de situações, principalmente pela falta da palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra do Senhor, aos Romanos 10:17. Então, quando nós deixamos de ouvir a palavra, de ler a palavra, de meditar na palavra, certamente a fé irá esfriar. E nós devemos estar com os nossos corações aquecidos pela palavra, buscando a palavra para que a nossa fé não venha apagar. Nós devemos continuar firmes no Senhor. Jesus certa vez disse: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Olha que pergunta intrigante. Olha que pergunta que nós precisamos compreender e refletir sobre esta pergunta. A Bíblia irá, de forma direta, se cumprir. Mas tem pontos que nós não devemos cumprir na nossa vida. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A Bíblia diz isso e isso tem acontecido. Mas isso não pode acontecer conosco. Por quê? Porque nós somos da fé.
porque nós não praticamos a iniquidade, nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. Então nós devemos continuar assim, ainda que vejamos, né, o ímpio até mesmo prosperar mais do que nós, mas nós necessitamos de continuar firme no propósito com o Senhor, porque o céu é logo ali. Sinopse: as abominações estão ligadas aos ídolos. A afronta maior a Deus é o fato de elas serem praticadas na casa de Deus. Então, como se não bastasse as pessoas fazerem abominações, idolatria, agora estão fazendo isso dentro da casa do Senhor. Sobre as abominações, o ritual de Tammuz. Tammuz era uma divindade babilônia de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo no período da seca e 6 meses vivo no período das chuvas. Assim, era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tammuz no segundo dia do quarto mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Somente o Senhor faz chover. Lembra de Elias? Elias deu uma palavrinha e ficaram 3 anos e 6 meses sem chuva. É a palavra do Senhor, o poder do Senhor que faz essas coisas. Então veja que aqui há um ritual pagão para uma divindade que é uma divindade estranha, né? Vamos combinar, uma divindade que fica metade do ano viva e metade do ano morta? Então não é uma divindade, não existe isso. Porque só existe um Deus vivo 24 horas por dia, que é o nosso Deus. Então veja que já começa uma divindade errada, né? Que é uma divindade que está morta, fica claro que está morta. Então as pessoas ainda assim, mesmo sabendo que ela fica 6 meses morta e 6 meses viva, as pessoas ainda cultuam ainda praticam esta situação pagã, essa idolatria pagã. E não é muito diferente nos dias atuais. Vemos, por exemplo, o Brasil é predominantemente católico, né, e fazem coisas de uma forma que cometem coisas terríveis. Vejo alguns casos, por exemplo, de situações de pessoas que pagam promessa, que dizem, né, vou pagar promessa para o santo tal ou aquilo outro, e fazem coisas absurdas. Lá no Rio de Janeiro tem uma igreja, a Igreja da Penha, que pelos relatos os degraus são 365 degraus para subir até a igreja, e muitas pessoas sobem aquilo ali de joelhos dizendo que está pagando promessa porque não sei quem lá curou ela disso ou curou daquilo. Nós sabemos que só o Senhor é que cura, somente o Senhor tem todo o poder. Entretanto, o adversário ele tem o poder de persuadir e fazer e enganar pessoas. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, eles não querem ver, eles são incrédulos, eles não querem ver que é o Senhor quem cura, eles não querem ver isso, eles colocam a sua fé numa estátua e vivem fazendo cultos pagãos a essas estátuas e acham que essas estátuas estão fazendo alguma coisa, não passam de divindades mortas. Os adoradores do sol. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo e virados para o oriente, adorando o sol. O sol, que também é conhecido como Deus Ra, há uma questão de compreender que o sol ele é extremamente importante na raça humana. Inclusive, é do sol que vem a melhor vitamina D que existe, né? Entretanto, o sol ele é algo criado. Se ele é criado, então tem um criador por trás dele. Então, por que ele deve ser adorado se existe um maior atrás dele? E quem é esse que está por trás do sol? É o nosso Senhor. É Deus, é o Todo-Poderoso. Foi Ele quem criou o sol. Então, por que alguém vai prestar cultos ao sol se o sol é uma feitura de um ser que é maior do que ele? Eu vou te dar um exemplo mais prático. As pessoas costumam, como eu já falei, é uma questão católica, e vale lembrar que não há nenhuma briga, vamos dizer assim, nenhum conflito com o católico, o povo católico de modo geral. A nossa questão é esclarecer para que eles venham compreender a clareza da palavra do Senhor. Mas imagina, por exemplo, uma pessoa católica que vai se dobrar diante de uma estátua essa que essa pessoa mesma fez. Como é possível? Se alguém fez uma estátua, essa pessoa é maior do que a estátua. Por aí você vê. Então há pessoas que se perdem nessas questões. Então muitas pessoas adoram o sol, né? Fazem cultos ao sol,
porque o sol é que dá vida, que o sol é isso, que o sol é aquilo. Não, o sol não deve ser adorado de maneira nenhuma. Então, as pessoas hoje veem o sol e até outras questões também sobre uma forma, não, nós precisamos adorar o sol. Não, nós não devemos adorar o sol, porque somente ao Senhor nós serviremos. Lembra que Jesus falou? Que somente ao Senhor adorarás, quando foi tentado lá no deserto, em Mateus capítulo 4. Então, é a mesma dinâmica. Somente o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Os anciãos na casa do profeta. Além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Os falsos profetas, o que eles fazem é exatamente isso, é atrapalhar a vida espiritual dos outros. E quantas das vezes nós damos trela, né, para esses falsos profetas? Chegam falando e nós, muitas das vezes, né, não é algo de Deus. Por que é algo de Deus? Porque é algo que eu quero. Então, se é algo que eu quero, é algo de Deus. Não, nem tudo que eu quero, e supostamente alguém está falando que está de acordo, é Deus falando. Até porque, na grande maioria das vezes, o Senhor vai ser sempre contra o nosso desejo, na grande massa esmagadora das vezes. É claro que algumas vezes o Senhor estará de acordo com aquilo nosso querer. E é por isso que Ele vai certamente ouvir as nossas orações. Entretanto, nós devemos compreender que o Senhor, muitas pessoas usam, né, essa questão do falso profeta em si, para muitas das vezes querer dizer que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo, falam em nome do Senhor, mas não é do Senhor. Muitas pessoas estão usando o nome do Senhor, mas não é o Senhor quem está falando. E nós devemos ter cuidado com isso, porque são falsos profetas. E os falsos profetas vão apenas atrapalhar a sua vida espiritual. Portanto, se alguém está falando para você algo que é contra a palavra, que não está em acordo com a palavra do Senhor, você sabe que é um falso profeta. Sinopse: Tammuz era de Osíris. Pelos egípcios, o sol era cultuado na Babilônia e no Egito. Conclusão. Aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico que um Deus santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade do seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade, na adoração, com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Vemos então situações de que nós precisamos acordar, nós precisamos tomar um rumo na nossa vida, procurar cultuar o Senhor de todo o nosso entendimento. A Bíblia diz que nós devemos cultuar o Senhor com o nosso culto racional, ou seja, nós sabemos por que nós estamos cultuando ao Senhor. Nós devemos estar verdadeiramente com o Senhor em espírito e em verdade. Entretanto, Romanos capítulo 12, versículo 1 nos fala assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, um culto racional. Nós sabemos por que estamos prestando um culto ao Senhor, pelos seus atos poderosos, por tudo aquilo que Ele fez e que Ele continua fazendo por nós. Então nós precisamos cada dia mais ter essa fidelidade ao Senhor, né? Trazer a responsabilidade de louvar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa sinceridade, em espírito e em verdade, não querendo aparecer para os homens, né? Nós devemos estar aos pés do Senhor, buscando e exaltando, adorando ao seu santo e poderoso nome e não profanando o nome do Senhor. Revisando o conteúdo. Número 1. Essa visão é preterista, porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, mas isso não exclui o futurismo, pois anunciam eventos que estavam para acontecer. Número 2. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Número 3. A zoolatria, a adoração aos animais, é típica dos egípcios, pois viam neles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Número 4. Era realizado anualmente um ritual de lamento
carpideiras em favor de Tamuz no segundo dia do quarto mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Número 5, no Egito, o culto ao sol era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo dessa idolatria. Então que nós venhamos verdadeiramente cultuar ao Senhor com todo o nosso coração, em espírito e em verdade, o nosso culto racional, que nós não venhamos trazer símbolos lá do mundo, né? Nem de Israel e nem do mundo para dentro da igreja para dizer que Deus está ali, que nós não venhamos usar símbolos para querer atrair os jovens, os adolescentes, as pessoas de modo geral. Não, não é nada disso. Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo, como diz João 16:8. Então que nós viemos colocar o Espírito Santo do Senhor em nossos cultos, trazer, né, fazer com que a nossa vida esteja em santidade ao Senhor, para que assim a presença do Senhor seja notória no nosso meio. Então o Espírito do Senhor atua na igreja e certamente vai convencer o pecador de que ele é um pecador e que ele precisa de um Salvador e que esse Salvador é Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical. Até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!